Você está escutando o Helenocast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-la através do site. Continuando a nossa série sobre os deuses gregos, hoje falaremos do quarto filho de Cronos e Rhea, Hades, na mitologia, na psicologia e na religião. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex. Hérete Helenos, Hades, ou Aidôneos, rei do submundo, o não visto. O deus que presidia sobre os ritos funerários e defendia o direito dos mortos a um enterro digno. Deus também da riqueza oculta na terra, desde o solo fértil de grãos bem nutridos até as minas de ouro, prata e outros metais. Os filósofos preferiam chamá-lo de Plutão, o doador da riqueza, mas os poetas preferiam Hades. A origem do seu nome pode ser tanto aquele que torna invisível, quanto aquele que recebe a todos. Assim, é um deus hospitaleiro, que não faz distinção de pessoas. Em Homero, Hades era a princípio o nome do deus, mas posteriormente esse nome ficou estabelecido como o nome do seu reino. Quando Cronos foi destronado, os 3 irmãos mais novos dividiram o cosmo. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar e Hades com o submundo. Esse deus era representado com barba escura, tanto reinando em seu trono e segurando um cetro com um pássaro na ponta, quanto como doador de riquezas, vertendo fertilidade de uma cornucópia. Sua personalidade é descrita como feroz e inflexível. Sua insígnia era o bastão ou cajado, com o qual conduzia as almas para o submundo, onde tinha seu palácio. Existem poucas representações dessa deidade, mas, nas que ainda existem, ele se parece com seus irmãos Zeus e Poseidon, com a diferença que seu cabelo cai por cima da testa e que a majestade da sua aparência é sombria. Seus atributos mais comuns são a chave do Hades e o cachorro Cérbero. Quando quis se casar, Hades pediu uma noiva a Zeus, que lhe ofereceu Perséfone. Porém, sabendo que Deméter não daria a mão da filha, concedeu que Hades a raptasse, o que ele fez usando uma carruagem dourada, levada por 4 cavalos pretos e imortais. Como Deméter ficou furiosa e trouxe escassez à terra, o que faria a humanidade perecer, Zeus foi forçado a deixá-la buscar sua filha. Mas Perséfone provou da semente da romã no reino do submundo, e assim teria que voltar ao marido por uma parte do ano. O rei das sombras era também chamado de Zeus Catactônios, o deus subterrâneo. Na divisão do cosmo, o que pouco se fala é que o Olimpo e a Terra pertenceriam aos 3 deuses em comum. Mas, quando estava no seu próprio reino, Hades pouco sabia da Terra e do Olimpo. Só chegavam aos seus ouvidos os juramentos e as imprecações dos humanos. Ele tinha um elmo que tornava invisível quem o colocasse na cabeça, que dizem que foi presente dos ciclopes ou cíclopes. Platão conta que na época de Cronos, os humanos que morriam após uma vida justa e sagrada iam ser felizes na Ilha dos Abençoados, os Campos Elíseos. E os injustos e impiedosos iam penar no Tártaro. Mas Hades percebeu que muitos estavam sendo julgados erroneamente, pois os juízes eram confundidos pelas aparências e os mortais passavam para um lugar ou outro sem merecerem. Então Zeus lhe indicou 3 juízes, Radamantes, Éaco e o rei Minos. Minos era quem dava a decisão final no caso de os outros 2 estarem em dúvida, para que o julgamento fosse assim mais justo. Como estamos falando do Deus, quem quiser saber sobre a geografia do submundo, pode entrar no nosso site, em Práticas, Transições, que lá traz as diversas teorias sobre o pós-morte. Uma vez que era Deus dos mortos, considerava-se que Hades não geraria filhos. Na tradição órfica, era Zeus que se disfarçava de Hades para engravidar Perséfone, e dessa forma teria gerado as Erinhas, Zagreu e a deusa quitônica Meline. Mas o relato habitual é que as Erinhas teriam nascido da terra. 2 ninfas que ele amou foram transformadas em plantas,
a ninfa Minto, que virou a Menta, e a ninfa Leuce, que virou o Álamo Branco. Hades não parece ter um temperamento tão forte quanto o de seus irmãos Poseidon e Zeus, pois só se registrou ele ficando irritado poucas vezes, tipo quando Pirítus tentou sequestrar Perséfone e está amarrado numa cadeira até hoje, ou quando pessoas interferiam com as práticas funerárias. Há mais relatos sobre seu favorecimento do que sua ira. Quando Orfeu foi procurar sua amada Eurídice no submundo para que ela voltasse dos mortos, Hades e Perséfone se compadeceram dele e concordaram que ela retornasse seguindo Orfeu, com a condição de que ele não olhasse para trás até eles estarem de volta em casa. Mas Orfeu desobedeceu e olhou, então Eurídice voltou ao reino dos mortos. Outro favorecido pela realeza do submundo foi Heracles, pois um de seus 12 trabalhos era levar o cão Cérbero de lá. Já o mortal Sísifo tentou enganar a morte, o deus Thanatos, prendendo-o e fazendo com que ninguém mais na terra morresse por um tempo. Mas o deus da guerra Ares precisava da morte para consumar as batalhas, então libertou Thanatos. Sísifo combinou com a esposa para que ela não executasse os ritos fúnebres. Assim ele tentou enganar Hades, dizendo que precisava voltar ao mundo por um dia, para persuadir a esposa a enterrá-lo propriamente. Mas, uma vez na terra, ele se recusou a voltar. Zeus então mandou Hermes escoltá-lo ao reino dos mortos. Mas, como já tinha aprontado muito na vida e irritado vários deuses e até mortais, como Salmônios e Autólicos, Sísifo foi mandado ao Tártaro, e sua punição foi empurrar uma pedra por uma colina. Quando ela chegava ao topo, a pedra rolava de volta ao chão, e assim ele começava tudo de novo. Daí a expressão trabalho de Sísifo, que usamos para as tarefas rotineiras e cansativas, monótonas e repetitivas, que não levam a lugar nenhum. Os ritos de necromancia, ou seja, os oráculos que se comunicavam com os fantasmas dos mortos, seriam desse deus e de sua consorte. Nos mitos, alguns que consultaram esses oráculos foram Odisseu, Tirésia e Medeia. Com relação à psicologia, o ser influenciado por Hades é um sujeito durão, inflexível, obstinado, relutante, apegado à rotina, sombrio e afeito ao isolamento. Mas também é generoso, coerente, justo e provavelmente com uma vida financeira próspera. É preciso não se deixar viver como se estivesse no reino dos mortos. Ou seja, a pessoa precisa evitar ficar invisível, fora de vista, sem interesse no que acontece no mundo. Ela também corre o risco de assumir muito cedo o comando de um empreendimento e não saber lidar com a perda quando chegar a hora. Pode ser alguém que toma as coisas para si em vez de conquistá-las. Ainda assim, quando Perséfone foi levada por Hades, ela se tornou uma rainha, o que não é algo tão ruim. Hades, Ares, Poseidon são exemplos de deuses que as pessoas têm medo, mas que realizam grandes coisas em nossas vidas se nos equalizarmos com eles. Para começar, os helenos não associam a morte com o mal. A morte é algo que acontece com todo mundo, não importa o quão bom ou mal alguém é, ou quantas coisas boas ou ruins lhe aconteceram. Além disso, se ele rege o submundo para onde vão os mortos, não é porque ele é cruel e sinistro. Ele ganhou essa função pelo acaso de um sorteio, não propriamente por afinidade. Hades não é a morte é Thanatos. Hades não mata e nem ordena a morte. Quem faria isso seriam as moiras. E ele nem julga os mortos, os juízes são Minos, Adamantes e Eco. E principalmente, Hades não é o rei do inferno, como no desenho da Disney. O equivalente a esse lugar de punição seria o Tártaro. É como se Hades fosse um gerente cujos clientes lhe culpam pela burocracia do seu posto. Quando ele escolhe Perséfone como esposa, ele pede permissão ao pai dela, Zeus. E só não pede a Deméter porque, como vimos, ela é uma daquelas mães possessivas e reativas e que sabia que, sendo uma olimpiana, ela estaria em um reino diferente do submundo onde a filha residiria. Deméter só conseguiria transitar entre os mundos escoltada pelo que chamamos de um psicopompo, como Hécate ou Hermes. Assim, Perséfone é arrebatada, ou seja, transportada para outro plano, e se torna a anfitriã de muitos, a rainha do submundo. A chave da questão se Perséfone se apaixonou ou não por Hades é quando ela come a romã, momento que aconteceu bem depois de ser abduzida. Não sabemos se ela comeu o fruto sabendo que isso significaria que ela teria que voltar, ou se ela era inocente e não sabia o que significava comer no submundo.
Também não sabemos se ela foi forçada a comer e como se força alguém a comer. Talvez nunca saberemos. Mas Hades não parece um vilão maligno ou um cara misterioso e sedutor ou que ignora as regras sobre quem pode ou não cruzar fronteiras. Essas são algumas considerações que podem ser levantadas em terapia para amenizar a sensação tensa de se lidar com o mundo inferior. Ok, e na religião? Hades era cultuado por toda a Grécia, além da Ásia Menor e sul da Itália. Mas o único centro de culto significativo na Grécia era o Oráculo dos Mortos, que ficava na Tesprócia. Em Elis, ele tinha um templo que abria apenas uma vez por ano, e Pausanias também cita outros templos próximos a montanhas e no Bosque das Erinhas, em Olímpia. Apesar de ter poucos lugares sacros no mundo antigo, ele sempre foi honrado em cerimônias funerais e nos cultos de mistério. 2 estátuas de culto sobreviveram, nas quais ele é representado sisudo, barbado e sentado ao lado do cão de 3 cabeças, Cérbero. Para chamar esse deus, deve-se bater no chão com as mãos. Alguns acreditam que Hades não recebe oferta, mas quando recebe, os sacrifícios devem ser de cor escura e o oficiante deve virar seu rosto ao oferecê-los. As libações a ele são as quitônicas, que mencionamos no primeiro episódio do podcast. Sendo o rei do submundo, Plutão é o doador de todas as bênçãos que vêm da terra. Ele possui e doa todos os metais e riquezas nela contida. Ele também é o deus das mais poderosas maldições que invocavam a fúria das Erinhas. Essas deusas vingavam os crimes, principalmente os de patricídio ou matricídio. Hades também é mestre dos sonhos enviados pelos mortos. As 2 portas do sonho, uma falsa e uma verdadeira, ficavam no reino de Hades. A verdadeira seria feita de chifre, um trocadilho entre as palavras gregas para chifre e cumprir, e a falsa seria feita de marfim, um trocadilho com as palavras gregas para marfim e enganar. Alguns dos seus epítetos, apelidos, são Plutão, da riqueza, Polidegmon, anfitrião de muitos, Polizêmanto, governante de muitos, Polixenos, de muitos estrangeiros, Necron Soter, salvador dos mortos, Necrodegmon, recebedor dos mortos, Euboleus, do bom conselho, Eucaitos, de belos cabelos, Euclis, de boa reputação, Agisilaus, líder do povo, Climenos, renomado, e Pacianax, senhor sobre tudo. Seus animais são a coruja do mato, os carneiros e os touros, sua cor, o preto, suas plantas, o asfódalo, a menta, o álamo branco, o narciso e o cipreste. Seus símbolos, a cornucópia, o bastão com ponta de pássaro, a lança bidentada e o elmo da invisibilidade. Essa foi a deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, deus da comunicação. Compartilhe o Helenocast com os amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os próximos episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.